Pai soberano, Deus eterno, nós vamos ouvir a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa a Tua palavra e abençoa a nossa vida. Que eu seja, Pai amado, um instrumento nas Tuas mãos. Que não seja eu falando, mas se o Seu Santo Espírito, Pai. Que nenhuma arma do inimigo tenha poder para nos tirar, ó Pai amado, o fruto dessa palavra, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém? Amém. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Amém. Glória, Pai, glória ao Filho. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra lá do livro de 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6. Aleluia. Todo mundo achou? Capítulo 6 de 2 Reis, versículo 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus, que é Eliseu, mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, Ben-Hadad, nome do rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual de nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa de cavalos, uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Então chegaram à noite e cercaram a cidade. O servo de Deus, o servo do homem de Deus, que é Eliseu, Geazi, o servo de Eliseu, levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saiu, viu uma tropa de cavalos, viu uma tropa imensa, com cavalos e carros de guerra, e que havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. Amém? Eu quero dizer para você que o que está conosco, o Espírito Santo de Deus, ele é muito maior e muito mais poderoso do que o nosso problema, do que o seu problema. Amém? E seguindo aí, e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Esse texto é fantástico. Eu gosto muito dele, porque ele me traz algumas lembranças, e é interessante esse texto. Vocês percebem que o homem planejava atacar Israel. O rei da Síria, Ben-Hadad, planejava atacar Israel. E ele falava: vamos montar um acampamento aqui. Só que o profeta Eliseu recebia a revelação e falava para o rei de Israel: não passe por aqui, porque o rei da Síria vai atacar você aqui. Vá por outro caminho. E o rei da Síria tentava armar um acampamento do outro lado, em outra estrada. E o profeta Eliseu falava tudo de novo para o rei da Síria: não passe por ali, porque ali estará
o nosso inimigo, e ele vai destruir você. Então, se desvia dele. E isso foram diversas vezes, não foi só uma vez. Isso enfureceu o rei da Síria. Ben-Hadad ficou furioso, porque todo acampamento que ele montava para atacar a Israel não dava certo, porque o profeta falava para o rei de Israel onde estava sendo armado o acampamento. O rei ficou tão furioso que ele falou para os conselheiros dele: qual de nós aqui que está trabalhando contra nós e a favor do rei da Síria? E o conselheiro disse: nenhum de nós, majestade, nenhum de nós. É o profeta Eliseu que ele profetiza, ele descobre onde a gente vai estar e descobre, ele fala até o que o Senhor fala antes de dormir. Aí ele falou: então vamos descobrir onde é que está esse tal de Eliseu e vamos capturá-lo. E quando ele ficou sabendo que Eliseu estava na cidade de Dotã, ele mandou para lá um imenso exército com tropas, e carros de guerra, e todo mundo armado para cercar a cidadinha de Dotã, para destruir, para capturar Eliseu. E de manhã, bem cedo, Geazi, que era o servo de Eliseu, ele levantou, e quando ele abriu a porta, ele se deparou com aquela muralha de soldado, com aquele monte de carros de guerra, com um monte de gente armada. E eu acho que nessa hora ele morreu de medo. A palavra diz isso, que ele teve medo. Mas, no meu entendimento, eu acho que ele não teve só medo. Ele teve ansiedade, ele teve náuseas, ele teve dor de barriga, ele teve tremedeira, ele teve tudo. Tamanha foi a ansiedade e o medo de ver aquele exército grandioso cercando a cidade de Dotã, querendo capturá-los. Eu acho que ele não deve ter tido nem palavras para falar com Eliseu. Ele deve ter ficado tão nervoso, tão preocupado, tão ansioso, que ele correu para dentro. No meu entendimento, no meu pensamento, eu acho que ele fechou a porta rápido, fechou a janela de novo, fechou tudo e falou: Eliseu, o que faremos? E Eliseu, na maior calma do mundo, na maior paz do mundo, falou: não tenha medo. Não tenha medo, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Maior é o nosso exército do que o exército deles. E Eliseu orou e pedindo para Deus para que abrisse os olhos dele, pedindo a Deus para que ele enxergasse o exército de Deus naquele lugar. E quando Eliseu orou, os olhos dele foram abertos e ele viu um grande exército de fogo, um grande exército de anjos naquele lugar, muito mais numeroso do que o exército de Ben-Hadad, rei da Síria. E assim é a nossa vida. Assim, às vezes a gente se comporta, tá? A gente se depara com um grande problema, com uma grande situação, com uma grande ansiedade, com um grande medo, e acha que não tem jeito. E acha que fica paralisado, não tem condição, não tem jeito. E é isso, exatamente isso que o diabo quer fazer na nossa vida. Ele quer que a gente tenha medo. Ele quer que a gente tenha ansiedade. Lá no Jardim do Éden não existia ansiedade. O Adão e Eva, antes do pecado, não conheciam o medo, não conheciam a ansiedade. Eles só conheceram isso quando eles pecaram. Quando eles pecaram, a primeira coisa que o diabo colocou na vida deles, no coração deles, foi exatamente o medo e a ansiedade. Então, o diabo, ele trabalha na nossa mente e no nosso coração. Ou seja, o Geazi
naquele instante, ele sentiu uma ansiedade, um medo tão grande que a paz dele saiu. E é isso que o diabo quer fazer, ele quer tirar a nossa paz. O diabo, ele arranca a nossa paz e coloca a ansiedade. Ele arranca a nossa paz e coloca o medo. Ele arranca a nossa paz e coloca a angústia, a tristeza. Foi isso que o diabo fez quando os homens pecaram, quando Adão e Eva pecou. Então, o nosso problema não está no desemprego, nosso problema talvez não esteja na doença, nosso problema não está no futuro, nosso problema não está em outras coisas assim, mas o nosso problema está justamente nesse medo e nessa ansiedade e nessa angústia que nós sentimos. E é isso que tem que ser tratado. Por isso que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo nos trouxe até aqui. Para curar essa ansiedade, para curar esse medo, para curar essa angústia, essa tristeza de querer viver o amanhã antes do hoje. De querer viver amanhã e depois, e o mês que vem, e o ano que vem, e esquecer de viver o que Deus preparou para você hoje. Às vezes o livramento de Deus, ele está tão próximo, está tão na nossa frente, e a gente não consegue enxergar. Assim como Geazi não conseguia enxergar o livramento de Deus. Geazi não viu. Ele só viu depois que o profeta orou por ele. E às vezes a gente se comporta dessa forma. A gente não vê. Não sabe como sair dessa angústia, não sabe como sair dessa ansiedade, não sabe como tratar isso. E a ansiedade é grave, a ansiedade é sério. Eu conversei com algumas pessoas que sofrem de ansiedade. E o que elas relataram, eu fiquei muito triste por elas, sabe? Então, do fundo do meu coração, em nome de Jesus, eu sei que quem tem ansiedade aqui hoje vai ser curado. Em nome de Jesus, eu sei que quem tem uma tristeza profunda, esse negócio de querer correr, sabe? De querer ter, comprar, gastar, ansiedade. Isso vai sair da sua vida em nome de Jesus. Isso vai ser tratado, Deus vai nos dar a receita, a fórmula, como que eu tenho que fazer para que isso seja curado da minha vida. Eu não quero. Eu conversei com aquelas pessoas, eu fiquei triste de saber que elas passavam por aquilo. Elas não conseguiram ir até o fim da conversa, nenhuma delas. E uma não conhece a outra, uma pessoa não conhece a outra. E elas relataram a mesma coisa, o mesmo sentimento. É uma angústia, como que elas dizem? É o desejo de viver o amanhã. A sua mente fica tão preocupada com o amanhã, com depois, que você não quer fazer nada, a sua mente fica confusa, e elas, sabe, acaba quase que entrando numa depressão. É triste, e é sério. E por incrível que pareça, isso afeta a todas as idades. Não é só jovem, não é só homem, não é só mulher, não é só rico, não é só pobre, é todo mundo. E é interessante, tem uma pesquisa aqui da Organização Mundial de Saúde que diz que as estatísticas são alarmantes a respeito de ansiedade e medo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. 20% dos brasileiros são ansiosos. Isso na pesquisa dele. Outro dia eu estava vendo na revista Época, já passou isso, porque todo mundo tem um pouquinho de ansiedade. 30% da população mundial sofre de ansiedade. Então a ansiedade, ela é terrível, ela ataca a todos. E mais incrível ainda é que esse número está subindo mais e mais em função do excesso de tecnologia. Muito WhatsApp, muita mensagem, muito Face, muito tudo.
O excesso de tecnologia está fazendo com que esse número aumente de uma forma desastrosa. Eu tenho certeza que você não aguenta ver aquele toquinho do celular na hora que chega uma mensagem. Você para o que está fazendo para ver, não para? Aquele sinalzinho lá da mensagem no computador, tem que ver, que senão... Não é assim? Quem de vocês que nunca teve algum período, algum grauzinho de ansiedade? Você já ficou na fila do banco? Aí você fica batendo o pé. Ou pega o celular e fica mexendo nele, sabe, descoordenadamente, só para ter o que fazer. Não é ansiedade? Tem mania de ficar batendo na mão assim? Ó? Tem mania de ficar chacoalhando a perna assim? Isso é ansiedade. A ansiedade, ela causa várias coisas, né? Tem gente que tem uma reação diferente da outra, mas ela faz tudo isso. E aquelas pessoas que são tão aceleradas em função de ansiedade que têm dificuldade de trabalhar com quem é mais lento? Isso é ansiedade, né, Ritinha? A minha linda esposa, quando ela está ansiosa, eu percebo de longe. Eu percebo só na fala dela, não preciso nem entrar em casa. Eu boto o pé assim. Oi, amor, tudo bem? Meu Deus, ela começa a falar acelerado. Ela começa a falar tão alto. Ela já fala alto e já fala rápido. Mas ela começa a falar mais alto e mais rápido. Daí eu não entendo o que ela está falando. Eu não entendo o que ela está falando. Daí eu falo, Ritinha, senta, respira fundo, outra linha, parágrafo, travessão e começa com letra minúscula. Começa com letra minúscula para entender, que senão eu não entendo. É desse jeito. É a reação que ela tem. Ou outra reação, você chegar em casa e tiver cadeira em cima da mesa, tiver ela jogando aqueles baldes de 50 litros de água. Quer lavar tudo, quer jogar água em tudo. Daí eu nem fico em casa, sabe? É sobrar para mim ainda. Amor, eu tenho que sair, dá licença, tá? Vou ali tomar um café com o Nardo na oficina. Mas a ansiedade, ela causa tudo isso. A ansiedade, hoje vai... Isso sem falar, né, das pessoas que têm ansiedade, que emagrecem, né, que são sintomas físicos. Emagrecem, engordam, dormem demais, tem febre, enjoo, diarreia. Tem uma série de sintomas físicos, dores pelo corpo. Eu já vi uma pessoa que tem ansiedade que vive com dor no corpo, vive sem unha, que tanto comer a unha. Daqui a pouco eu falei, o Capitão Gancho começou assim, comendo a unha, sabe? Acabou comendo o dedo. Mas olha, é terrível a ansiedade, viu, irmãos? Sem falar no grande problema psicológico que ele traz, né? E é interessante. Você sabia que dentro dessa pesquisa da Organização Mundial de Saúde, a ansiedade hoje em dia não é apenas com o desemprego, com a doença, com a família, com o futuro. O topo da pesquisa, vocês nem fazem ideia do que seja. O que está no topo da pesquisa é o medo de não ter um corpo atraente. É o medo de não ser agradável. É o medo de não ser assim
aceita pela sociedade, pelos amigos. É o medo de não ser aceito. E isso causa, o medo de não agradar, tal. E isso causa na pessoa um isolamento. Ela começa a se isolar, começa a ficar sozinha, começa a ter dificuldade de socialização, não quer mais saber de estar no meio de ninguém, porque acha que ninguém aceita ela, porque acha que ela tem o corpo feio, bonitão, porque acha que, ninguém vai querer saber dela, porque ela não agrada, porque ela é feia, porque ela é gorda, porque ela é magra, ou porque ela é alta demais, ou porque é baixa demais. A ansiedade causa tudo isso. A ansiedade é o maior ladrão da nossa alegria. A ansiedade é deixar-se afligir pelo que ainda não é. A ansiedade é um assunto tão sério que Jesus, o próprio Jesus, ele se referiu à ansiedade no livro de Mateus, capítulo 6. Deixa eu ler só um versículo aqui, tá? Aqui. Não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer, beber, nem ao seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, e nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Jesus, ele tratou desse problema da ansiedade, e ele falou sobre isso. Então é um problema sério, já existia naquele tempo, há 2000 anos atrás já tinha ansiedade, já tinha gente ansiosa, Acho que Maria ou Marta era uma delas. Então a Bíblia, ela fala isso. E é interessante que parte da nossa ansiedade, ela provém, ela advém de preocupações legítimas. Como Jesus tratou aí de 3 grupos: comida, água e roupa. Ou seja, comida, a bebida, a água, e a proteção. Jesus tratou disso. Mas a verdade é a seguinte: é o excesso de preocupação com essas coisas, é o excesso de preocupação com as coisas materiais, é o excesso de querer comprar, é o excesso de querer, eu quero, eu vou ter aquilo, eu vou ter aquele outro, eu vou ter aquilo lá, aquele carro é mais bonito que o meu, eu vou comprar um igual, aquela TV é mais bonita que a minha, eu vou comprar uma igual. É o excesso de preocupação com coisas materiais que nos tiram e que nos causa a ansiedade. É o excesso de preocupação com coisas materiais e esse tipo, de querer alimentar o nosso ego, de querer ter o que a gente não pode, de querer comprar o que não dá para comprar. É isso que causa ansiedade. E é interessante a gente observar o seguinte, que a ansiedade, ela aumenta em nosso coração, em nossa mente, que a gente acaba virando incrédulo. Sabia disso? A gente acaba virando incrédulo, porque a ansiedade aumenta e a gente vai se esquecendo do poder de Deus, vai se esquecendo que Deus é um Deus que nos supre, vai se esquecendo que Jesus tratou desse assunto para a gente ter moderação, vai se esquecendo que Jesus tratou desse assunto para que a gente tivesse o essencial, que não precisa se preocupar. Os passarinhos não se preocupam com o que eles vão comer amanhã, eles simplesmente saem e têm a comida, Deus alimenta eles. Você acha que o povo que estava atravessando o deserto lá na época de Moisés, eles estavam preocupados com roupa, com comida, eles estavam preocupados com água? Às vezes faltava, porque o povo era obstinado, mas Deus nunca deixou ninguém sem água, sem comida. Deus nunca deixou ninguém sem o pão de cada dia. E eu quero falar uma coisa para você:
Deus, Ele tem um projeto de vida maravilhoso para a sua vida. Não pense você que está aqui hoje, que você vai escrever, né, nesse projeto de vida, aquilo que você quer. É o Espírito Santo que está mexendo no seu coração aí, ó, para você escrever o que Ele quer, porque Deus tem um projeto muito grande na sua vida. É um projeto de superação, é um projeto que você, quando chegar ao final desse ano aqui, você vai olhar para esse projeto de vida, né? E você vai olhar para ele e vai ver: como que eu consegui tudo isso? Como que eu consegui tudo isso? Não foi pela minha força, mas foi pelo projeto de Deus de superar. Foi pelo projeto que Deus tem na sua vida, na minha vida. Amém? Ei, glória a Deus. Trocamos a confiança em Deus pela incredulidade quando a gente fica muito ansioso. Assim como Gease olhava para os problemas, mas não enxergava. Ele viu aquele grande exército do inimigo, mas não viu o exército de Deus. Às vezes nós olhamos para o problema e não vemos a alternativa, a providência, mas Deus está ali. Às vezes tem uma muralha de problema na sua vida, na minha vida, que a gente não consegue olhar para o alto e falar: o socorro vem do céu, o socorro vem de Deus, não vem das minhas próprias forças. E é isso que Deus quer nos ensinar hoje. É isso que Ele quer falar com a gente hoje. Ficamos ansiosos porque não conhecemos o Deus que nós servimos, essa é a verdade. Ficamos ansiosos porque não temos um relacionamento íntimo com o Deus que nós servimos. Às vezes eu me pergunto: o que Gease tinha de diferente de Eliseu? O que Gease tinha que ele não conseguiu ver o exército de Deus? E o Eliseu conseguia. Uma coisa tão simples: relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Era isso que Eliseu tinha, e é isso que nós temos que ter. Posso contar, pastor? Teve uma ocasião, Marina, Alexandre, vocês devem lembrar disso, que nós fizemos um acampamento imenso. Lembra que foi numa chácara lá longe, que atolou o ônibus, que não deu para chegar lá, que não tinha dinheiro, que, sabe, deu tudo errado. E eu fiquei ansioso. Eu fiquei a ponto de largar, mas eu falei: não quero mais isso. Isso aqui não é doideira. A coordenadoria que pediu, pastor. E o pastor Ayrton e a pastora Clotilde falou: então vocês vão lá e façam. Só que aquela angústia foi crescendo no meu coração, que eu falei: não quero, estou fora. Isso é para quem já está acostumado, isso é para quem está acostumado a fazer acampamento com 1000. Eu estou acostumado a fazer acampamento de poucas pessoas. E a pastora Clotilde, eu fui reclamar para ela ali na porta, ali, ela estava saindo com a Bíblia assim, ó. Eu falei: pastora, deixa eu falar uma coisa para a senhora, eu não quero saber desse negócio de acampamento mais. Estou ansioso, estou angustiado, estou triste, porque não consigo fazer aquilo que precisa ser feito. Ela simplesmente fez a mesma coisa que o Eliseu falou: irmão, não tenha medo. Coloca a mão aqui. Irmão, não tenha medo, a bênção está lá. Você está vendo só para a dificuldade, você está olhando só para o problema, você está olhando só para aquilo que você não consegue, mas o que você não consegue, o Deus do impossível consegue, e Ele vai fazer porque Ele já está lá. Amém? E esse Deus do impossível, Ele vai fazer exatamente isso na sua vida. É intimidade com Deus. Ela tinha intimidade com Deus, eu não ainda. Sabe? Gease não tinha intimidade com Deus, mas Eliseu tinha. Por isso que eles viam coisas que nem eu e nem o Gease conseguimos enxergar. Por isso que eles viram coisas que para mim era impossível. Eu falei: imagina, não consigo. E nós fizemos, né? Marininha. Mas foi uma benção e tal. E foi muito bom. Existe um trecho da palavra lá no livro de Gênesis, de Agar. Agar, ela foi mandada embora para o deserto com seu filho pequeno Ismael. E o Abraão colocou lá para ela um cantil de água e uns pães e vai-se embora. E ela saiu no deserto triste, chorando, abandonada, ansiosa,
E chegou um ponto que a água acabou, a comida acabou. O que ela fez? Ela colocou o filho embaixo de um arbusto e saiu chorando, porque não tinha mais o que fazer, ia morrer. Deus ouviu o choro dela, o lamento dela, as súplicas dela, e ouviu o choro do menino. Mandou um anjo, vai lá e mostra para ela que tem um poço na frente dela, ela não está enxergando. E foi isso que aconteceu. O anjo desceu, conversou com ela, falou: ó, está vendo aqui? É um poço, aqui tem água fresca. Então a água fresca, o exército de Deus, de anjos, está na sua frente. A gente só não está conseguindo enxergar, nem eu às vezes não enxergo. Mas Deus, Ele é tão poderoso que Ele escreveu a receita disso, de como sair da ansiedade, de como começar a enxergar o mundo espiritual, de como enxergar as coisas boas que Deus quer fazer na nossa vida. Mas a gente não enxerga. É interessante, quer ver? Ó? Livro de Filipenses, capítulo 4. Deixa eu ver aqui se eu acho. Filipenses 4. Paulo escreveu, tomado pelo Espírito Santo, ele escreveu a receita para que a gente não tenha ansiedade. E para quem tem, para que saia da ansiedade. Receba a cura da ansiedade em nome de Jesus, viu? Recebe a cura em nome de Jesus. E ele escreveu dessa forma: não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. 3 coisas Paulo escreveu que a gente precisa fazer para ser curado da ansiedade. Oração. Mas não uma simples oração, uma qualquer oração que você faz andando, correndo, caminhando, lavando louça, lavando carro, sabe? Não é essa oração, não é essa. Você pode fazer essa, mas a oração a que Paulo se refere é aquela que você entra no seu quarto, que você tranca a porta, que você dobra os seus joelhos e tem que esperar pelo menos 5 minutos para acalmar a mente, sabe? Para a mente desacelerar. E daí você começa a falar para Deus assim, ó. Você não começa a orar de cara, você começa só a falar para Deus o que Ele é na sua vida. Você começa a adorá-lo. Deus, Tu és o Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha vida. Tu és o meu Pai querido. Tu és o meu Criador. Tu és o meu sustentador, o meu provedor. Tu és o meu Redentor. Ó Deus, Tu és o meu consolo. Tu és o meu conforto. Tu és a minha luz. Como é triste andar em trevas, mas como é bom ter uma luz chamada Jesus. Tu és, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus eterno. Tu és, ó Pai, o único. Tu és soberano, Tu és justo, Tu és imutável. Tu és onipresente, onisciente, onipotente. Tu és santo. Aí você já consegue se sentir mais calmo. E daí, essa é a primeira parte da oração. Daí depois ele fala aqui com súplicas. Daí a segunda parte, com súplicas. Daí você coloca diante dele tudo aquilo que você está sentindo de ruim. Fica em pé, vai, fica em pé, gente. Fica em pé, igreja. Essas são as petições, são as súplicas. E eu tenho certeza que quando chegar nesse ponto aqui de súplica, aí Deus vai estar do seu ladinho, assim, só assim, ó, escutando aquilo que você está falando. Quando você estiver dessa forma, você começa a falar para Ele: Deus, Senhor, meu Pai, Paizinho, eu tenho estado ansioso pelo futuro. Eu tenho estado ansioso com o meu trabalho. Eu tenho estado ansioso com o futuro dos meus filhos. Eu tenho estado ansioso, Deus, com o resultado daquele exame. Eu tenho estado ansioso, Pai,
porque eu tenho corrido, eu tenho lutado, eu tenho trabalhado e não tenho conseguido êxito. Eu tenho estado ansioso, Senhor, por aquela viagem que eu não consegui fazer até hoje. Eu tenho estado ansioso, Pai amado, por um monte de coisas, ó Pai. E você vai se esvaziando, e você vai falando com Deus, e vai conversando com Ele. E quando chegar nesse ponto que você vai se esvaziando, Deus vai te enchendo. Aí você sente que Deus já não está mais ali do seu lado te escutando, mas Ele já está te abraçando, sabe? Sinta o abraço do Senhor Jesus. Sinta a alegria que Ele está colocando no seu coração. Sinta a paz que excede todo entendimento que Ele está colocando no seu coração. E essa paz, esse entendimento, essa alegria, esse amor que você não sabe de onde vem, ele vem do próprio Deus para a tua vida. E é isso que Ele está fazendo nesse instante. Deus está colocando a paz, a tranquilidade, a harmonia. Deus está colocando a saúde. Deus está colocando tudo de bom da sua vida. E Ele está tirando toda angústia, todo medo, toda tristeza. Está tirando do seu coração toda ansiedade, todo medo do futuro. E daí então você vai perceber que você foi abraçado. E daí você começa a fazer a terceira parte, que é justamente ações de graças, que é a gratidão. Comece a agradecer a Deus, não pelo que Ele já fez na sua vida, mas pelo grande projeto que Ele tem para você, pelo projeto de superação que Ele vai estar fazendo na sua vida. Não é um projeto simples, não é um projeto, não que qualquer projeto, é um super projeto de superação. É um projeto muito maior do que você pode imaginar, é algo maravilhoso, tremendo, grande. É algo que você não pode nem imagina, nem percebe, a sua mente não consegue mensurar o quão grande é o projeto de Deus para a sua vida. E quando você chegar nesse ponto, você já está se derretendo para Deus, sabe? Já está derramando para Deus. E Paulo continua falando lá no versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E nesse instante a paz, que excede todo entendimento, entrará nos nossos corações. E você já vai sentir outra pessoa, já vai se sentir aliviado, já vai se sentir amado, já vai se sentir contente. E no versículo 8 ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam. Ponham em prática isso. Ponham em prática tudo que vocês ouviram. Ponham em prática isso. E o Deus da paz estará com vocês. O Deus da paz estará conosco. Paulo ensinou a receita. Ele não deu uma receitinha qualquer. Ele deu a receita para a cura para o resto da vida. E eu declaro em nome de Jesus que você vai ser curado disso. Coloca as mãos nos seus olhos assim, ó. Pai soberano, Deus poderoso, Deus eterno, o Deus que está no nosso meio, que faz milagre, que faz maravilhas. É esse Deus que está te abraçando nesse instante. É esse Deus que está no nosso meio, que está tirando esse medo, essa ansiedade do seu coração e colocando paz, colocando alegria, colocando amor. É esse Deus maravilhoso que está aqui, que vai fazer uma transformação de superação na sua vida. E o inimigo está derrotado em nome de Jesus. E tudo aquilo que Deus vai fazer, tudo aquilo que é alternativa, que é o escape, que é o livramento, que você não consegue enxergar, em nome de Jesus, que a partir de agora você enxergue, e que a cura
na sua vida esteja impetrada, sabe? Que a cura esteja em você, que o amor de Jesus, que a paz de Jesus esteja em você e em sua vida, e na vida da sua família, na vida dos pequenos e na sua casa. Onde quer que você esteja, a paz vai reinar, porque você é diferente, porque você é filho, porque o Deus da paz está com você. Amém? Aleluia, aplauda ao Senhor, Ele está aqui. Glória a Deus.